Tá bom, É, valeu. Pastor Manel, seja ok. bem-vindo. Bom dia, desculpa aí o atraso, que houve uma interrupção técnica aqui. É, dois que tá no mesmo saco, eu e você, nessa área digital, a gente apanha muito, né, com isso. Mas tem assessores à Demais. altura, graças a Deus. Tem assessores à altura. E vou ver se dá para virar aqui a posição da imagem aqui. Ah, ok. Virei a posição da imagem para você ficar. Tá aqui à minha direita. Tá certo? É, Ok, pastor. eu vou dizer a passagem de Filipenses 1:27, onde lá está escrito: Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, indo ver-vos ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como numa só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Amém? Obrigado. Filipenses 1, Amém. 27. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo de reclusão, nesse tempo de uma situação assim um pouco inusitada, que essa geração nunca viu, está vendo agora, nós temos que, como igreja, como cristãos, manter a afinidade mesma, mútua, o mesmo elo, a comunhão, mesmo a distância, de poder estar num espírito e numa alma lutando juntos pela fé do Evangelho. Isso quem falou estava em reclusão, estava em quarentena, mais que quarentena, estava preso, foi Paulo dizendo aos filipenses. E, nesse tempo, grandes lições a humanidade pode colher, inclusive nós, crentes também, e, sobretudo, o público ala evangélica, que às vezes sai um pouco, às vezes não. É normal se ver distorções do evangelho de Jesus, é normal se ver pessoas com uma atitude bem diferente, um evangelho bem diferente, que propõe mais uma melhora para o pecador, uma melhora, não é vida eterna, propõe mais uma cura externa, não é a cura da alma, não estão muito preocupados, e hoje a abordagem vem dentro desse assunto, o propósito dos milagres de Jesus, não é isso? O propósito dos milagres de Jesus. E então, é com prazer que temos você aqui para esse momento. Você vai fazer suas considerações iniciais e já iniciar a abordagem de hoje, a lição. Para isso, vamos orar primeiro, tá bom? Ok. Nosso Deus e Pai, te damos graças em nome de Jesus. Pedimos pelo pastor Manuel, pelo nosso público que está chegando nesse momento para visualizar essa live pela EBD, via YouTube. Amado Pai, em nome de Jesus, pedimos a tua bênção. Dirige o teu servo nesta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Pastor Amém, pastor Manel, Soares. várias pessoas, algumas pessoas acompanhando, e com certeza vai chegar muito mais pessoas daqui para frente. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, pastor Soares, amada igreja e aos demais irmãos. Está Pastor, o ouvindo o senhor áudio pode dele? imaginar o tamanho da alegria de poder participar, O que eu não? especialmente 38 Mas tá bom. anos, Tá. da igreja, né, Vou da tirar para ver, né? conferência, aniversário da minha igreja mãe. E eu pude acompanhar alguns colegas, pastor, e fiquei muito feliz. Mas tá, Eu tá sem poderia microfone. dizer, pastor Soares, que o nosso momento é um Pronto, momento pronto, de beleza. também muito agradecimento. Vê como melhorou o áudio. Eu estava escutando alguns colegas e é interessante, pastor, que Será que dentro? o senhor proporcionou Pode aos, ser, né? a, eu vou usar essa expressão, as crias da igreja de Santa Cruz. E quando eu, pastor Deixa assim. Soares, comecei Tô a ouvindo ele aí. acompanhar
os pastores, pastor Rodrigues, pastor Jean, pastor Júlio. Eu não sei se teve pastor Sebastião, né? Mas quando pastor eu comecei a escutar, e eu disse, rapaz, agora eu fiquei mais à vontade para falar sobre milagre. Porque pastor Soares, quando eu comecei a imaginar, é um verdadeiro milagre. Eu, assim, não sei o pastor Júlio. Júlio era o que menos eu conhecia. Mas, olha, Jesus salvar umas peças, como eu e o pastor José Rodrigues, é os maiores milagres que Jesus disse que teriam feito do que os milagres que ele realizou. Salvar umas figuras como nós e temos o privilégio de participarmos, pastor Soares, desses 38 anos, com a amada igreja, né, a nossa mãe na fé. Então, eu sou muito grato, primeiramente, pastor, à igreja, que foi praticamente, né, o meu berço, viu, pastor? A igreja de Santa Cruz. A conheci ainda na tenda, né? Eu estava um pouco confuso sobre a idade, porque em 81 foi quando já estava chegando aí, pastor Benjamin já estava na cidade, e eu me converti em 83. Então, pastor Soares, é uma alegria. Então, eu sou grato a Deus estar participando mais uma vez das conferências da igreja e compartilhando especialmente da palavra de Deus. Então, muito obrigado, sou grato, né? Aonde também tem uma boa parte da minha família. Também a igreja tem cuidado dos meus familiares, né? Muito bem, do meu pai, que está aqui conosco, fazendo o seu tratamento. Então, pastor, Deus tem abençoado grandemente. E a saudade é grande, a saudade é imensa, né, dos irmãos, da igreja, da cidade. Então, pastor Soares, eu me sinto engrandecido, né, no bom sentido, né? Eu vou falar aqui de milagres, pastor, e falar de milagre, pastor, não é um assunto muito fácil, mas é muito abrangente o assunto, o tema milagre, né? E tem umas coisas muito importantes, pastor, que nós vamos falar e que eu espero alcançar os amados irmãos com propósito, né? Com finalidade. E durante hoje pela manhã e à noite, pastor Soares, hoje pela manhã, eu vou mais enfatizar assim, no sentido, a parte teórica, isto é, vou falar sobre algumas coisas que nós temos nas Escrituras Sagradas sobre milagre. E à noite nós vamos abordar mais uma questão prática, os milagres de Jesus propriamente dito, o poder dos milagres de Jesus. Então nós vamos ter muita coisa para nós compartilharmos, né? Eu não sei exatamente, pastor, como o senhor disse, eu não entendo muito, mas aqui na igreja, quando eu prego pelo YouTube, os irmãos ficam dando sinal, pastor, fica à vontade, tem tempo. Quando é pelo Instagram, aí parece que tem um limite, sabe? Aí quando chega naquela hora, tem que parar, né? Então, eu não sei o nosso tempo aqui, mas o senhor vai dar um sinal para a gente brecar, viu? Frear. Fica à vontade também. Ok, o senhor fica com o freio de pé, e aí nós juntos, a gente sabe a hora, tá bom, pastor Soares? Então, pastor Soares, vamos partir. Eu gostaria de ler, pastor, duas passagens das Sagradas Escrituras. A primeira se encontra no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31. E a segunda passagem, pastor, se encontra em Mateus 13, 58, que é bem conhecido. E diz assim, João capítulo 20, versículo 30 e 31. Leiamos. Na verdade, fez Jesus diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, aqui João está abordando, pastor, que Jesus realizou muitos sinais, muitos milagres. Mas escute o que o Mateus, né, ele diz.
Mateus capítulo 13, 58 diz assim: e não fez ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Não que Jesus era limitado à incredulidade, não. Mas ali, irmão, quer dizer, eles não queriam. E aí, pastor, eu faço vamos dizer assim, um paralelo com aquilo que Jesus disse. Um dia ele estava pregando, ele disse, meus irmãos, não lance pérolas para os porcos. É isso que eu mais ou menos estou entendendo. Então, Jesus não realizou muitos milagres, né? Não limitação do poder de Jesus, que nós vamos falar hoje à noite, mas porque eles eram incrédulos, e aí Jesus, irmão, também tinha outro campo para realizar, porque foram muitos os milagres de Jesus. Pastor Soares, os milagres na Bíblia Sagrada é um tema muito amplo. Milagre, pastor, então, é um tema de muitos debates, né? Nós temos as definições, nós vamos ver aqui, mas é preciso, pastor, compreender. Eu creio que existem outros focos, mas são 3 coisas que, pastor, que depois o senhor cobra aí dos irmãos da igreja, eles têm que aprender hoje, eu sei que já sabe, mas vamos enfatizar. Se tratando de milagres, pastor, nós só vamos entender na íntegra, na essência, milagres, se nós entendemos os 3 principais focos sobre milagres. Os 3 principais focos sobre milagres, pastor, primeiro, propósito dos milagres. Jamais haverá milagre sem propósito. É por isso que muitos que dizem fazer milagres, pastor, e eu não acredito, vou ser bem direto, eu sou logo curto e grosso, e muitos, é porque, pastor, são coisas sem propósito. Jamais Jesus Cristo operou sem propósito. A palavra de Deus diz aqui, pastor, que quando os incrédulos, eles endureceram, então Jesus não operou, não tinha propósito, então só para começar. Então, uma coisa muito importante é entender. Enquanto a pessoa não entender os propósitos ou o propósito do milagre, então, pastor, não vai fazer efeito. Em outras palavras, não existe milagre. O outro foco importante dos milagres, pastor Soares e demais irmãos, são as características dos milagres. Eu vou até tirar os artigos aqui, vou tirar os artigos. Propósito dos milagres, característica dos milagres. Então, pastor Soares, a outra coisa importantíssima, se nós não entendermos as características dos milagres, também não existe milagres, né? Não existe milagre sem característica. É muito claro. Então, e o terceiro foco que eu entendi sobre milagre é natureza dos milagres. Estas 3 coisas são enfáticas. Elas são necessárias para se entender, pastor Soares, na realidade, o que é milagre, né? E o que foram os milagres e o que são milagres. Porque existe, pastor Soares, 2 extremos hoje, né? Em relação a milagres, existe 2 extremos, que é aquele que acha que aqueles milagres, pastor, da época bíblica, né, do período apostólico e profético, alguns ainda creem nisso, né? Não sei como, eu não sei em que fundamento se crê quando a Bíblia. Mas também, alguns são extremos em dizer que os milagres cessaram. Sim, depende. Não, né? Não cessou milagre. Deus não cessou. Deus é o mesmo, mas são os dons, alguns dons, sim. Nós vamos ver aqui, eu creio que talvez não dê tempo, é muita coisa, que dons, certos dons, né, cessaram, né? Por exemplo, às vezes as pessoas, elas confundem. Mas Deus, pastor, não é o mesmo? Sim, Deus é o mesmo. Deus um dia, pastor, fez uma jumenta falar. Eu creio que ele pode fazer a jumenta falar todos os idiomas, né? Você vê, a jumenta falou um idioma, o que Balaão entendeu, creio eu, um idioma. Deus pode falar, o jumento falar, pastor, hoje
todos os idiomas do mundo. Ele pode, mas ele não precisa fazer jumento falar hoje, né? Por quê? Alguns milagres, como os sinais, né? Que foi, pastor, para o cumprimento da palavra de Deus. Irmãos, o grande propósito aí foi a confirmação da mensagem que hoje nós podemos pregar com ênfase, né? Então, pastor, como eu falei, pastor Soares, enfatizando um pouco sobre significado, né? Nós não vamos nos deter muito nas questões de significado em si, mas, pastor, lembrando que milagre, pastor, o que significa, né? O que é milagre? Fato, nós temos, pastor, diretamente um significado bíblico, mas quando a gente parte para a amplitude, né? Nós temos, pastor, o senso, a ideia do senso comum, né? O que é milagre? Do ponto de vista, né, do senso comum, milagre é tudo aquilo que os olhos humanos é impossível de, né, vamos dizer assim, acontecer aos olhos humanos. É tudo aquilo, isso, o senso comum, o pensamento comum. Aquilo, né, irmão, que somente Deus pode realizar, né? Que está de fora da capacidade humana de realizar. Jamais, então, o senso comum, uma ideia, tem muitos pensamentos, muitas ideias, né? O Agostinho, ele enfatizava sobre isso. E também, pastor, nós temos a língua portuguesa, o nosso dicionário de português, ele tem uma definição, né? A definição em si, pastor, não diz tudo, não envolve tudo sobre milagre, é bem limitado se a gente for na língua portuguesa, onde destaca, né, milagre, um ato, né, irmão, acontecimento fora do comum, e aí vai vírgula e várias coisas. Mas nós temos também, pastor, o significado da língua hebraica, né, que aí é bem próximo das escrituras sagradas, onde define o milagre, né, prova, né, então, onde Deus especifica milagre, onde a palavra é traduzida, né, sobre os milagres, e também na língua grega que define milagres. Então, tem algumas palavras, né, para especificar, porque no grego vários tipos, né? E nós temos, pastor, segundo a ideia teológica, né, as expressões teológicas sobre teologia, que é o estudo de Deus, e que expressam sobre milagre, né? Mas, só lembrando que nós sabemos que, se nós respondemos um dicionário bíblico, né, ele já define o que é milagre, né? Fato ou acontecimento fora do comum que Deus realiza para confirmar o seu poder, né? Milagre, um dicionário bíblico. Então, diz isso para confirmar o seu amor, né? E a sua mensagem. Então, a gente encontra uma definição de milagres no dicionário bíblico, que é exatamente quando nós analisamos, pastor, como essas passagens, Jesus Cristo falando e outras, hoje nós vamos abordar um pouco lá em Lucas, sobre, pastor, os milagres de Jesus em sequência, e cada uma palavra que foi muito profunda, né? A palavra de Pedro, palavra, pastor, essa de muita fé, a palavra de obediência do leproso, e as palavras que foram fundamentais para que Jesus Cristo, agradecendo a Jesus pelos milagres que ele operou. Os cristãos, pastor, então, mas os milagres não deixam de ser, né, de muitos debates. Eu fiz uma pequena análise. No livro do Velho Testamento estão registrados em torno de 67 milagres, né? No Novo, irmão, mostra que Jesus realizou muitos milagres, em torno dos 36, assim, pela contagem que nós pesquisamos, né? E, pastor, então, os milagres são de muitos debates hoje, por quê? Porque existem as questões, por exemplo, os cristãos devem buscar milagre hoje, né? Essa pergunta, pastor Soares, é bem interessante, porque envolve muitos, né? Muitos movimentos hoje nessa busca, né? Olha, pastor, quando nós analisamos, segundo, né, quando nós analisamos os propósitos dos milagres,
exatamente isso. Hoje em dia, a busca, pastor, é comum. É comum na rua, no trabalho, nas conversas cotidianas, pessoas falando sobre realizações de milagres. Isso é comum hoje, né? Então a gente vê, irmãos, as questões, né? Por diversos meios, são divulgados relatos, pastor, sobre milagres. Então, as pessoas, elas então, propagam milagres. E aí, pastor, se estes milagres, aquilo que eu falei, então, como é que a gente pode distinguir alguém, pastor? Mas como é que a gente sabe que não foi milagre? Analisando aquelas três questões, os três focos. Se não tiver propósito, pastor Soares, eu confesso para o senhor, já repreendi pessoas, se não tiver propósito, não é milagre, é mentira. Se não, olha, se as características, pastor, então as qualidades, né? Identifica milagres verdadeiros. São. Então a gente percebe. E a outra coisa, as características, os propósitos e a natureza, né? A natureza do milagre. Por exemplo, pastor Soares, citando um exemplo. Olha, veja só como entender, pastor, as palavras de Jesus Cristo, que disse assim, que aqueles que creem nele, então lá em João, se não me engano, 14, eles realizariam milagres maiores do que os milagres de Jesus. Aí eu fiquei pensando, rapaz, como responder se alguém fizer uma pergunta sobre isso? Mas a Bíblia Sagrada responde, pastor, quando a gente vai para a natureza do milagre, as características do milagre. Quando nós analisamos, por exemplo, pastor, entende a natureza dos milagres? Entende a natureza dos milagres? Quando nós analisamos, pastor Soares, Jesus Cristo, por exemplo, Jesus, vamos analisar, compreendendo a natureza do milagre, para entender que palavras são essas de Jesus Cristo em dizer que realizariam, aqueles que crescem nele, realizariam. Por exemplo, pastor, eu vou logo no auge, mas os milagres de Jesus, pastor, ele saciou, ali a Bíblia fala de 5 mil, mais 500 mil, vamos botar 15 mil pessoas, ele saciou, segundo a Bíblia, com coisas lá, pastor, que a teologia, vamos dizer assim, contemporânea, alguns eles negam, eles dizem, não, aconteceu, mas não foi milagre, não. Ali é porque o povo começou a dividir os pães e aí encheu, tinha muita coisa, né? Querendo negar os milagres. Como também eles dizem, não, aquilo que aconteceu lá no Egito, no mar, ali é a praia baixa, não é naturalmente a lógica? A praia baixou e o povo passou. Mas, pastor, quer dizer, para negar os milagres. Então, veja só, como agora dizer que Jesus, os milagres de Jesus seriam menores? Pastor, olha só a natureza. Aí o milagre foi maior, que o povo morreu com água no tornozelo dos cavalos, né? O milagre foi maior. Então, pastor Soares, Jesus, ele ressuscitou um morto, pastor. Agora, vamos fazer uma análise. Pastor Soares e os irmãos que estão me escutando. Pastor, mas se nós analisarmos estes milagres, é como que fossem superficiais, temporários. Jesus ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu de novo, pastor. Eu pergunto, quem gostaria de um dia, após morrer, ressuscitar para uma vida mortal de novo? Quem? Quem aqui gostaria? Quem aí gostaria? Eu não quero. Então, veja só, Jesus operou um milagre, ressuscitou um morto, não parece uma coisa mesmo, mas morreu de novo. Todas aquelas pessoas que Jesus saciou, pastor, depois tiveram necessidade de fome de novo. Então, pastor Soares, quando Pedro, lá em Pentecostes, lá em Atos, pregou 3 mil almas mais, então, pastor, aqui nós estamos entendendo as naturezas dos milagres. O que Pedro fez ali, pastor, foi eterno, é perpétuo. Então, eu entendo, né? E assim eu posso compreender claramente. Os cristãos devem buscar milagres hoje. Agora, preste atenção, pastor, porque aí é onde muitos confundem. Uma coisa é dizer que os milagres podem acontecer hoje. Eu introduzi aqui, pastor, dizendo que foi um milagre Jesus salvar a minha vida, e a de pastor Rodrigo.
Então, eu não posso negar milagre hoje, né? Salvar duas peças dessa. Então, pastor Rodrigo estiver me escutando, meu irmão, sei que você entende que nós não éramos grande. pouco se cheirasse. Grande, pastor. Pastor, então a pergunta aí da gação não é essa, né? Uma coisa é dizer o que os milagres podem acontecer hoje. Outra bem diferente é pedir milagres a Deus, né? Eu ouvi aí, pastor, ultimamente uns pastores muito bravos, viu? Eu ouvi ultimamente aí uns pastores muito bravos, porque um pastor estava questionando. Vocês que são operadores de milagre, porque não curam do coronavírus, né? Mas, rapaz, teve uns 3 pastores, não sei se o senhor escutou, pastor, viraram umas caninanas, viu? Oi, meu irmão, virou uma fera, viu? Brigando e dizendo desaforo, né? E até eu mesmo já estava perguntando, mas de verdade, cadê? Porque, pastor Soares, exatamente outro bem diferente é pedir milagres. A resposta depende, pastor, exatamente do motivo pelo qual se buscam os milagres, né? Então, seria errado pedir para aumentar a fama, o poder. Lembra-se de Simão? É Simão, né? Tem Simeão e Simão. Você lembra de Simão? Ele pedia milagres para aumentar a sua fama. Eu sou poderoso. É o que a gente vê por aí hoje, pastor. Os operadores de milagre é nesta base, é nessa categoria, né? Categoria vergonhosa. Então, o Simeão foi repreendido, é uma prova. Quando Paulo repreendeu aquele indivíduo, é uma prova. Também, quando o poder próprio, né? Como ele fez lá em Atos 8, ou então mera diversão. Quem fez isso, pastor? Herodes. Herodes, ele pediu, pastor, viu? Ele pediu, ele solicitou milagre, mas para diversão, né? E isto é completamente reprovado pelas Sagradas Escrituras, né? E é assim que alguns estão fazendo, pastor. Fora, milagres sem propósitos, milagres que não têm característica nenhuma, e as naturezas, pastor, é para lá de Bagdá. Então, veja só, totalmente diferente, né? Do que é, biblicamente falando, a Bíblia é muito clara. Pastor Soares, Deus, ele realiza milagre hoje. Então, veja só, Deus realiza. Como este ponto, pastor, confunde as pessoas, né? As pessoas confundem, né? A pergunta não seria essa. A pergunta não seria se Deus está realizando milagre hoje. Não é essa. Sim, Deus está realizando milagre hoje. Mas deve ser como Deus o realiza hoje. Por exemplo, pastor, um dia Deus fez um jumento falar. Eu gosto muito de usar um exemplo, né? Então Deus fez um peixe sair com a prata na boca. Deus, pastor Soares, são muitos. Deus, a Bíblia mostrou como um sinal, mas Deus não precisa fazer isso hoje, pastor. Então, é interessante fazer a diferença. Por isso que muitas pessoas se perdem. Não, mas Deus é o mesmo, né? Aqui mesmo, outro dia, estava uma irmã discutindo, porque nós estávamos dando um estudo, pastor, sobre os dons, e quando chegamos na cessação daqueles dons, e um é esse, operar esses milagres, né? Que se fazia na época das Sagradas Escrituras, até porque os milagres de Jesus, pastor, eram um milagre completo. Eu não consigo entender se os irmãos estiverem me escutando e alguém disser, não, pastor, não é assim. Me diga, porque até hoje... Eu não entendo, pastor, o milagre de 99% eu não entendo, pastor. Jesus era 100%. Por exemplo, pastor, um outro dia eu estava... Não vou citar a igreja nem o boi, mas um outro dia eu estava assistindo um programa onde, pastor, uma senhorinha, coitada, se o senhor visse a luta com a bengala, o camarada lá mandou ela soltar a bengala, pastor, ela soltou a bengala. Mas o senhor sabe como foi que ela saiu? Ela saiu, aqui está rasa, aqui está fundo, aqui está rasa, aqui está fundo. Quer dizer, ficou torta e saiu torta, caiu lá na frente. 50% de milagre. Jesus não operava assim. Então, eu reprovo esses pensamentos, essas ideias sobre milagre. Deus não realiza
pastor, por porcentagem. Hoje meu filho é 25%, não é cartão de crédito. Deus realiza. Jesus, pastor, ressuscitou o morto. Jesus curou o cego de nascença. Jesus, então, operava 100%. Não tem um milagre que o Senhor... Teve uma porção lá que o Senhor, ele... não estou lembrando uma parte que Jesus foi lá, mas tinha um propósito. A Bíblia está dizendo porque o propósito do Senhor aguardar, né? Então, pastor Soares, Deus, a pergunta seria essa: como Deus os realiza hoje? Né? Porque o nosso Deus, pastor, ele não é limitado. As pessoas precisam entender isso. Deus, ele não está limitado ou impossibilitado de realizar milagre, mas que os opera conforme os seus planos, pastor. Não é o meu, não é o de ninguém, né? Não, é conforme os seus planos. O nosso Deus, ele é todo onipotente e ele é o operador. A questão não é se Deus ainda tem poder para operar esses milagres, mas se é esse o seu plano, né? E se nós entendemos assim, desta maneira, nós vamos compreender da forma correta, né? E como eu estava dizendo, pastor, então, outro dia, quando chegou o pastor Soares, porque eu quis avançar aqui, falando sobre este assunto, aí veio as irmãs que têm dúvida com todo esse questionamento. Mas, pastor, Deus é o mesmo, a Bíblia não pode mudar. Aí eu perguntei, por que a irmã não usa véu? Na Bíblia manda usar véu. Aí ela falou muito, eu disse, aí eu fui para aquele texto, por que a irmã não fica calada na igreja? A Bíblia diz que a mulher é para estar calada na igreja. Mas, pastor, rapaz, pensa num remédio bom. Não é que a irmã ficou calada, não, é porque ela está... Porque se olhar por esse lado, não está na Bíblia, pastor. Aí eu fui mostrar que, por exemplo, pastor, a Bíblia tem livros que contêm os fatos não se repetem. Por exemplo, a morte de Jesus foi um fato. Vai se repetir? Não! Então, muitas coisas foram fatos, né? E é exatamente isso. Então, pastor Soares, o assunto milagre é muito extenso, envolve muitos debates. Existe uma definição bíblica, né? Isto é, um significado. E nós podemos definir, né, exatamente o que significa. Mas o tema, o assunto é extenso, né? Exemplos. Só as definições. Então, nós já vimos aqui que existem muitas. Agora, quando nós entramos na admissão, né, pastor, na plausibilidade de milagres, né? Aí, pastor Soares, exatamente como entender, né? Por isso que eu falei, pastor, hoje eu vou mais me adequar um pouco sobre teorias. Por quê? Porque, pastor Soares, por exemplo, como harmonizar milagres. Agora, pastor, não é a natureza do milagre, não estou falando aqui nada. Agora, milagre é a natureza. Como harmonizar? Né? Que envolvimento existe entre milagres e a natureza, né? A natureza que Deus criou, a natureza, irmão, que foi, pastor, vamos dizer assim, operada pela, vamos dizer, milagre. A criação foi um milagre. Então, por exemplo, como entender milagre? É um assunto muito amplo, pastor Soares. Olha, pastor Soares, eu tive o privilégio de, então, estudando alguns materiais, mas, pastor, rapaz, o nosso querido pastor Gerry, ele defendeu, né, com muita propriedade este assunto, e eu, pastor Gerry, então, peguei com ele muita coisa, mas é claro que o meu propósito, pastor, era esse de estar aí durante todos os dias das conferências do mês de maio. Eu pensei que o propósito seria, da nossa vontade, seria eu estar aí da quinta até hoje. Eu pensei que eu ia estar aí, mas devido às circunstâncias. E eu peguei, olha, pastor, muito importante, e são muitas coisas. Então, quando nós olhamos, por exemplo, milagre e a natureza, então nós vamos observar, né, pastor, que estava envolvido, né? Milagre e a razão. Aqui, pastor Soares e os irmãos, são assuntos polêmicos, né? Onde tem os pensadores, os estudiosos, né? Os defensores. Existem as posições
condições, né? Então, por exemplo, milagre e a razão, porque parece uma contradição, né? Mas é interessante, pastor, que quando se aprofunda a luz da palavra de Deus, basta só, pastor, ler um versículo como aquele de Romanos, que diz que nós somos criados racional. E quando se trata de a razão, né, pastor? Aí eu sei que todo mundo entende que vai falar do raciocínio, né? Que aí eu não entendo porque os sabichões, né? Eles fazem uma contradição e não conseguem interpretar, entender que fé e razão andam juntas, né? Até porque o raciocínio, pastor, é uma obra, né? A razão é a capacidade do intelecto humano de realizar e organizar pensamentos. E, pastor, a Bíblia Sagrada diz que Deus nos criou racional, né? Com toda a razão, né? E é um assunto também tratado, que é a milagre e a razão. E aí dentro, pastor, da filosofia, milagres e a ciência, né? Também, como harmonizar? Interessante que quando, pastor, nós observamos, tanto milagres como ciência, pastor, eles andam juntos, né? A ciência e a Bíblia não são divergentes, pastor, não são, né? E falando sobre isso outro dia, pastor, eu estava abordando o assunto exatamente de que a ciência, né? Aqueles milagres que cessaram, e estava essa palavra ciência. E aí, uma irmã, ela questionou, ela disse, pastor, mas como é que o senhor diz? E onde é que fica a ciência? Aí foi necessário eu explicar, irmã, mas essa ciência aqui não é a ciência acadêmica, não, né? Porque se a pessoa não atentar, pastor, para esses detalhes, aí ele está com a razão, né? Porque ciência ali não é acadêmica, não é essa ciência acadêmica, né? A ciência ali é aquela específica. E aí, pastor, mas aqui nós estamos falando da ciência em si, e milagres, a ciência e a Bíblia, elas não divergem, são coerentes naquilo que são em si. Então, isso aí, pastor, é comprovado, né? Porém, as duas estão, Bíblia e ciência, estão sujeitas à interpretação. Aí o que acontece? É que se a Bíblia for interpretada, mal interpretada, vai dar erro. Se a ciência for mal interpretada, vai dar erro. Vou dizer, vou contar. Não sei se o senhor já ouviu essa história. O Pedro Piloto é um cientista, né? Já li os livros dele. E ele disse, pastor, que foi em 1800, eu li isso no livro, viu? Em 1800 houve aquela explosão lá em Calcutá, e aí, pastor, lá a explosão, aquela pedra, e levaram lá entre ele e os cientistas americanos, isso em 1990, fazia 10 anos. Aí foram lá analisar, aí quantos anos a explosão da pedra? Aí lá os cientistas, 200 milhões de anos, não, 200 milhões de anos. Aí Pedro Piloto disse, não, isso aqui faz 10 anos, foi em 1000. Quer dizer, a ciência, aí eu chamo a atenção, tem que ter cuidado, porque ciência é isso. Por exemplo, pastor Soares, o senhor não entende muito bem não, mas Filomeno entende, isso aqui que eu vou falar. Por exemplo, pega uma massa, maçaca o bolo, machuca lá, vai para lá, vem para cá, aí bota no forno, aí o bolo incha. A ciência explica por que incha. Isso é ciência. Aí tem interpretação. Mas talvez o senhor saiba fazer bolo também, né? No seminário a gente fazia de tudo. Não entendo nada de bolo. Então, pastor Soares, há milagres. Então aí precisa Deus operar um milagre, né? Então, milagres e a ciência é outra coisa que é questionado, é tratado, é falado, é abordado, né? Com muita precisão, né? Com muita precisão, pastor, né? No mundo, né? Vamos dizer assim, da teologia, para poder a gente entender, né? Olha, pastor Sá, ainda tratando sobre aqui, quando nós partimos, né, para a natureza, eu já abordei esses textos, onde Jesus Cristo, com muita propriedade, ele falou, né, sobre os milagres que seriam maiores do que aqueles que seriam realizados, né, que é o milagre e a sua natureza. Pastor Soares, ainda dentro dos propósitos dos milagres, quando observamos, é o seguinte, quando se observa
o propósito dos milagres, a existência dele faz sentido. Quando observamos os propósitos dos milagres, pastor, a existência faz sentido. Hoje à noite nós vamos ver isso. Na prática, viu, pastor? Hoje à noite. Nós vamos ver isso. Jesus operando e Pedro reconhecendo, o leproso reconhecendo, e teve são 3 exemplos de reconhecimento, pastor, de que Deus opera grandemente. Então, Cristo realizou milagres em seu ministério a fim de identificar perfeitamente, pastor, como se identificar o verdadeiro Messias, né? Então, a sua autenticidade da sua mensagem, né? Então, Jesus, ele operou, e é bem interessante que, fora, pastor, os milagres que a Bíblia fala, como ao Monte da Transfiguração, o nascimento virginal de Jesus Cristo, as trevas, pastor, que aconteceram ali, né? No momento em que Jesus, o terremoto ali no momento, a própria ressurreição de Jesus Cristo, né? São milagres diferenciados, milagres, pastor, que é uma coisa muito intensa em relação, né, à divindade, então, que diretamente de Deus, né? E se tratando de milagre, existem também os agentes que Deus usou, sim, Deus operou através dos apóstolos, né? Que foi autenticado. João, ele registrou, pastor, que os sinais que Jesus realizou, os quais ele os selecionou, tinha como propósito que os leitores pudessem crer no nome de Jesus Cristo. Olha, pastor Soares, então eu considero aqui eu vou usar a gema do propósito dos milagres, né? É crer em Jesus Cristo. E não essas definições que são passadas hoje. Pastor, as características, né, dos milagres, né? Reconhecendo, quer dizer, as qualidades dos milagres, né? Então, também distingue, faz-nos compreender melhor, né? Para entendermos. Por isso que eu até vou me orgulhar um pouco, nós que estudamos as Escrituras, não estou dizendo que os outros não estudam, mas parece que não prestam atenção, porque crê, pastor, em cada coisa que é assim. Olha, ultimamente, pastor Soares, uma irmã estava muito apreensiva porque ela recebeu uma mensagem, né? Que acho que uns domingos atrás o mundo ia se acabar e ela estava crendo naquelas revelações, naquelas profecias, e também foi enviado alguns milagres que o autor dessa mentira mandou, né? Que tinha acontecido com ele. Então, eu fui muito duro, né? Botei uma mensagem até diretamente para ela de que aquilo era uma mensagem de Satanás, né? Às vezes a gente precisa ser um pouco duro. Então, pastor, por quê? Quando nós analisamos, eu passei para... Olha, irmã, as características, né? Tudo forjado, mentira, então a gente tem que ser direto com a palavra de Deus, né? Porque a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, ela não mente. Os milagres de Jesus, pastor, eles eram definidos, né? Jesus operava milagres com definição, com realidade. Então, nós já tratamos aqui, os milagres bíblicos nunca permitiram qualquer suspeita ou dúvida no que concerne, pastor, a sua veracidade. Os milagres bíblicos nunca se pôs diante de dúvidas os milagres bíblicos, né? Concernente aos milagres que os apóstolos realizaram, também não está registrado, pastor, qualquer suspeita, dúvida dos sinais efetuados pelos apóstolos, lá em Atos capítulo 3, as realizações, porque eles tinham, pastor, autoridade apostólica, estes sim, verdadeiros apóstolos, né? Que é outro assunto, pastor, as qualificações, as características de um apóstolo, né? E muitos hoje se titulam apóstolos, mas nós sabemos que são falsificados, né? Registro falso.
Um dos argumentos, pastor, que reforça mais o contraste das características dos milagres bíblicos e revelatórios com os atuais está no resultado instantâneo e espetacular que eles demonstravam, né? Eu já citei aqui um exemplo, Jesus Cristo, pastor, aquele versículo não está fundamentado no não que Jesus não podia realizar por causa da incredulidade. Não. Aconteceu, pastor, lá em Nova Cruz. Isso aconteceu. Os irmãos de Nova Cruz, os mais velhos, são testemunhas, viu? Uma cidadã lá, uma irmã, vou te chamar de irmã, mesmo assim. Ela não era da nossa igreja, mas ela ficou grávida, pastor, e preparou todo o quarto. Naquele tempo, pastor, para nós tem, mas hoje o mundo é a questão da diferença, né? De gênero. Então, pastor Soares, ela preparou um quarto, tudo que o senhor possa imaginar para uma menina, porque uma cidadã lá manifestou que recebeu de Deus uma revelação que ela iria, primeiramente, ter o filho, era um milagre de Deus, ia ser uma menina, porque ela só tinha menino. E ela preparou tudo. E aí, quando nasceu a criaturinha, foi um menino, pastor. Aí, me fez lembrar aquela história com o senhor lá em Campo Redondo, daquele cidadão que disse que o velhinho ia morrer. O senhor disse, se ele não ia morrer, o senhor disse, se ele morrer, não foi Deus que mentiu, foi o senhor. Então, pastor Soares, eu fiz a mesma coisa. Aquela senhora, a gente tinha coisa. Aí ela foi e disse, não, mas é porque ela não teve fé, por isso nasceu um menino. Quer dizer, completamente alheio da implanação das Sagradas Escrituras, né? Então, a palavra de Deus operava, os apóstolos tinham operações, pastor, características completamente completo, resultado instantâneo, se operava, pastor, uma cura perfeita, né? Então, hoje a gente vê que existe fraude, viu, pastor? Então, essa é a palavra que eu vou usar. Por isso que os verdadeiros, os irmãos, precisam entender. E hoje eu estou dando aqui uma questão bem básica. Se você entender os propósitos dos milagres, se entender as características dos milagres, e se entender a natureza dos milagres, então nós vamos, irmãos, compreender milagres segundo as Escrituras Sagradas. Vamos entender os tempos dos milagres, irmãos, bíblicos, e os milagres que o Senhor proporcionou para a igreja. Pedro realizou. Hoje, irmão, cada alma que é salva é um milagre. E Deus, pastor, especificamente, ele opera nas nossas vidas. Eu só queria dizer, pastor, que talvez alguém diga, não, pastor Manuel, isso aí foi uma coincidência. Agora, pastor Soares, eu estou pronto para ouvir do meu colega. O que aconteceu com meu filho Eliabe, para mim, foi um milagre. Onde um dia ele pegou um caracachá daquele, né? Pastor Soares, e nunca tinha pego num também daquele, um caracachá, um foguetão, botou na mão, subiu num sobrado. Olha, pastor, o sobrado tem assim uma parte que da cobertura é de ferro para a parte de baixo. Pastor, e aquele também explodiu na mão dele, pegou o pastor entre um olho e outro, ficou do tamanho de uma laranja, aquele catombo, pegou entre uma perna e outra, furou a perna dele, só quebrou um dedo, deu uma queimada nos outros. Pastor, mas Eliabe não ficou com uma só cicatriz, não teve nenhum problema na visão, não ficou com uma só marca. E até hoje, pastor, eu agradeço a Deus e creio que foi um milagre, né? Mas alguém já disse, não, foi uma coincidência, foi uma sorte. Mas só para entender que sim. Agora, eu vou, pastor, sair por aí com uma beca e vou sair por aí propagando que eu opero, que milagres, né? Então é para os irmãos entender que eu entendo a época
entendo que Deus opera, agora preciso entender, irmão, qual o propósito do milagre, né? Então, que o nosso Deus tem para realizar na vida daqueles que creem. Então, pastor Soares, então, esta era a palavra que eu tinha hoje pela manhã. Que Deus abençoe grandemente. Hoje à noite nós iremos abordar mais assim uma questão prática, né? Hoje eu falei mais do que diz o dicionário, de algumas coisas que a gente pode entender, né? Definições. Eu não citei aqui, pastor, os estudos em si sobre as características como um todo, a natureza, mas cada irmão que lê a Bíblia, quando lê um milagre, ele vai perceber a natureza do milagre, né? Esse que eu contei de Jesus, que multiplicou, mas há quem diga que não foi um milagre. Há quem diga que a travessia do mar não foi um milagre, né? Mas pela natureza, pastor, então, detectamos o grande milagre que Deus tem operado, que ele operou e que ele opera hoje. Que Deus nos abençoe, pastor Soares, e obrigado por esta oportunidade, viu?